E a Defesa Civil de Minas Gerais está trabalhando para atender os municípios atingidos pelas chuvas. Desde ontem, no estado, várias cidades vêm sofrendo com a queda de granizo e mortes foram registradas. O corpo dele foi encontrado sob esses escombros, né? Um homem de 62 anos morreu na cidade de Piraúba, em Minas Gerais. Segundo a Defesa Civil, a vítima era cadeirante e foi atingida por um muro que cedeu por causa da chuva e acabou soterrada. Essa foi a primeira morte no estado vinculada ao período chuvoso. Piraúba foi uma das cidades mais atingidas. Moradores capturaram momentos da queda de granizo que aconteceu na terça-feira, dia 8 de novembro. As imagens impressionam. A Defesa Civil atua na região para conter os danos. Além de Piraúba, outras cidades da Zona da Mata e Triângulo Mineiro foram atingidas pelo temporal. Em Uberaba, houve registro de forte chuva, telhados foram danificados pelo granizo e carros foram atingidos por árvores. A Unidade Básica de Saúde Parque do Mirante chegou a ser interditada por causa dos danos. Foi necessária a remoção dos pacientes internados e quem aguardava o atendimento foi direcionada a outras unidades. Segundo o boletim da Defesa Civil de Minas Gerais desta quarta-feira, dia 9 de novembro, o estado continua com 27 municípios em situação de emergência por conta das chuvas. 1.804 pessoas estão desalojadas e 488 desabrigadas. Uma outra ocorrência envolvendo a morte de um adolescente em Belo Horizonte está sendo investigada. A Defesa Civil confirma a morte do jovem, mas aguarda a perícia para saber se vai ser vinculada ao período chuvoso. A vítima andava de bicicleta quando foi atingida por uma árvore. Normalmente, nessa época do ano, as chuvas de granizo são mais amenas, atingindo poucas cidades. Em 2022, o cenário atípico proporcionou chuvas de granizo em mais de 40 municípios mineiros. A previsão é de que chuvas com intensidade parecida com a da última terça-feira possam voltar ao longo da semana. Que isso? Sulamita, impressionante todas essas imagens, todo esse transtorno causado por essa forte chuva, por estas chuvas nas regiões de Minas Gerais e também outras partes do Sudeste. Agora, o que podemos esperar aí, Sula? Quais são as expectativas para os próximos dias? Pois é, Elias, como você falou, né, essas fortes chuvas que têm caído aqui no Sudeste. Olha, Elias, essas chuvas vêm acompanhadas aí dessas tempestades fortes e a gente viu que tempestades também com granizo se fizeram presentes nas cidades de pelo menos 7 estados brasileiros, principalmente na região também Sudeste. E olha, para a gente ter uma ideia, em Minas Gerais, Elias, a maior quantidade de gelo e o maior número de locais atingidos foram no sul do estado. O Instituto Nacional de Meteorologia publicou um aviso em que parte do estado de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo devem enfrentar chuva pelo menos até amanhã. Podemos ter chuva então entre 30 a 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros por dia. Ventos intensos aí de 60 a 100 quilômetros por hora e queda de granizo. Para esse período ainda existe o corte de energia elétrica em algumas regiões que podem acontecer, estragos em plantações, quedas de árvores e alagamentos. Institutos meteorológicos mostram que a atmosfera sobre o Brasil está extremamente instável. Por isso, Elias, os temporais isolados de granizo podem voltar a acontecer nessas regiões, sendo forte a severos com danos por pedras de gelo, do tamanho que vai do médio ao grande. Como é normal em tempestades de granizo mais intensas, o vendaval também acaba atrapalhando, né? Porque ele acompanha essas chuvas fortes. Então, essas regiões aí, esses estados, né? Parte de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, devem ficar atentos, porque pelo menos até amanhã eles devem enfrentar uma forte chuva, como a gente viu, né? Acompanhada de granizo, de tempestade. Olha, é preciso também tomar cuidado, viu, Elias?
Sula, essas chuvas fortes que chegam nessa época do ano, ainda nem chegamos no verão, mas realmente elas já estão batendo a porta. E lembrando mais uma vez que o Instituto Nacional de Meteorologia fez um alerta de tempestade com grande risco de perigo. Então é preciso estar atento a toda a região sudeste. Você que mora em Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro, então, sabendo que essas chuvas elas são algumas passageiras, por isso qualquer momento elas podem chegar aí pela sua região. Basta ficar atento. Sula, muito obrigado pelas informações.